Então aí, vamos falar agora, o assunto é casa. Aluguel de casa na Austrália. Ou morar na Austrália. Quem começa? Vermelho é você. Tá bom. Bom, vamos lá. Para começar tudo, bom, quando você chegar aqui você tem que começar a procurar a casa, né? Eu já contei outros vídeos, mas só rapidinho. Quando a gente chegou na Austrália, a gente ficou uma semana no hotel e começamos a procurar casa rapidinho para começar, para não gastar tanto dinheiro em hotel. 2 sites legais que a gente usa bastante, eu vou deixar depois o link para vocês. É o www.gumtree.com.au e realestates.com.au. Esses dois, o Gumtree tem de tudo, mas tem casas também. O Real Estate são só casas para alugar, comprar apartamento, tudo mais. Se você quiser compartilhar com outras pessoas, tem o Flatmates, né, que é para você morar em casa com outras pessoas. Compartilhar casa. Compartilhar casa. A gente vai falar especificamente de alugar apartamento, tá? Que é a nossa realidade, como é que foi. Depois que você marca, que você se interessa pelo apartamento ou pela casa, aí eles vão mandar uma data pra você. Primeiro que no site já tem quando ela vai estar disponível, então é legal você ver isso, porque às vezes ela vai estar em 2 meses disponível e você não tem esse tempo. Então você tem que pegar uma casa que esteja disponível já ou perto da data que você quiser mudar. Aí eles vão marcar uma inspeção. O que é uma inspeção? É o dia que todos os interessados vão naquela casa para olhar a casa como ela é. E é nesse dia que você vai decidir se você quer concorrer, que a gente vai explicar, como que você quer, se você quer concorrer àquela casa ou você não gostou, porque na foto é bem diferente. Então é primordial você fazer uma inspeção na casa. A inspeção é importante mesmo para você saber se funciona, as instalações estão funcionando, se tem alguma coisa quebrada. A vizinhança. Às vezes não dá para perceber da luz porque não está ligada, nem água, mas pelo menos você vê se as paredes estão ok, se as portas não estão quebradas, e é um bom momento para você pedir para consertar, né? Nesse mesmo dia você recebe um formulário de quem está apresentando para você o apartamento, que é a aplicação. Eles perguntam, você gostou? Se você gostou, você pega esse formulário. Só se você gostou, exatamente. Você preenche, na verdade nesse formulário você tem que dizer a sua vida inteira para eles. Tudo aqui, você diz a vida para eles, né? Tudo você diz a vida para eles. E você tem que colocar onde você morava antigamente, mesmo se fosse em outro país, colocar o seu endereço, colocar 3 referências pessoais, 3 referências profissionais. E esses números são importantes que sejam válidos, que eles vão ligar. Bom, e é importante, ligam. Se você colocar Brasil, uma pessoa... não, né? Não ligaram, né? A gente colocou, por exemplo, o cara que da sua agência de estudo, por exemplo, é um cara que é daqui, que é brasileiro, é uma referência, é bom você avisar, Se você tiver amigos brasileiros que estão na Austrália, também na sua cidade, dá o telefone deles, fala que você está usando eles como referência. Isso é muito importante, porque eles vão ligar mesmo, eles querem saber de você, querem saber o que você faz, eles querem saber o que você trabalha, a sua renda. E se você não trabalha ainda, eles vão pedir para você mandar um extrato para eles da sua conta, dizendo que você tem dinheiro suficiente para pagar lá. Então, foi assim que a gente fez o nosso primeiro. Na verdade, a gente não tinha emprego. E aí a gente teve que mostrar o extrato do nosso banco. Eles perguntam, se você já morou na Austrália, essa sua segunda aluguel, por exemplo, eles vão perguntar o último landlord, que seria o último proprietário do apartamento onde você morou. Eles podem pedir até cartas de referência. Se você tiver carta de referência, melhor. Vai ser muito legal. Lá do Brasil, por exemplo, dizendo que, por exemplo, você foi um bom inquilino. Você foi um bom inquilino, você pagou direitinho, manda o extrato, pago, né? Isso é muito legal, isso te dá um pouco mais de credibilidade além da sua conta azulzinha lá, né? É só pra explicar, assim, por que você tem que falar a sua vida inteira, porque assim, nessa inspeção, igual eu falei, já teve casos que a gente foi ver que só tinha gente interessada, então meio que tá garantido, se você gostou, você vai ficar com a casa. Agora a gente já foi em casa que tinha mais 6 casais interessados, ou mais um casal interessado. E aí nessa aplicação que você vai falar toda a sua vida, eles vão decidir para quem eles vão dar a casa. Então, às vezes, se tem uma pessoa que é... Eu imagino, tá? Se é um australiano e é um estudante, eu acho que o australiano é mais garantido de que vai pagar bonitinho. Tô só falando. Depende. Depende.
Assim, mas eu não sei qual que é o critério que eles usam para isso, mas quanto mais informações você der e mais garantias você der, lógico, mais fácil de você conseguir. Tem o jeitinho australiano também, tá? De repente pode ser que você ofereça 10, 20 dólares por semana a mais e eles possam cair na sua graça e te dar a casa porque você está oferecendo 10 dólares, 20 dólares a mais para eles, né? Não é muito, dependente do valor da casa, mas, por exemplo, se você gostou muito, eu sugiro que você faça isso sim, para você garantir a vaga. Principalmente em Melbourne, que era muito concorrido, nossa, a gente aplicava e tinha muita gente lá para ver a casa. Então, isso era uma maneira de você manter a casa para você, se você gostou dela. Como que a gente pensou? A gente tinha uma semana em Melbourne só para alugar uma casa. A gente viu 3 apartamentos no mesmo prédio. O primeiro era o pior de todos, que a gente não gostou, sei lá, por N razões. Aí tinha o segundo que era mais ou menos, e o terceiro era o mais legal, mais bonitinho, mais limpinho. Mas tinha um monte de gente aplicando, só que a gente tinha pressa, uma semana. Então a gente optou pelo mais ou menos, porque a gente não teria tanta concorrência, era mais fácil de aplicar e deu certo. Então, o tamanho era basicamente o mesmo, né? A diferença eram só os móveis novos ou não, né? Então, sim, então a gente optou pelo menos difícil porque a gente não tinha tempo. Localidade, né? A gente pesou. Então, assim, pesa tudo isso, tá? Localidade, preço de aluguel, né? Onde você quer morar, se é próximo da escola, se não é, se é facilidade de chegar até a escola, aos seus pontos de interesse, né? Então, assim, a gente pesou bastante. A gente fez uma diferença aqui, a gente vai falar bem sucintamente, a diferença de preços de Melbourne e Adelaide. Basicamente, Melbourne é um pouquinho mais caro, como Sydney também. Sydney é um pouquinho mais caro do que Melbourne. Né, aluguel, a gente pagava 250 por semana no Studio Apartment. Era um cômodo praticamente, o estúdio era muito pequenininho, mas em contrapartida ele era perto de tudo, ele estava no coração da City, estava dentro da City. Né? Então assim, a gente podia caminhar para Swanston Street, Flinders Street, Collins Street, estava tudo a pé. Tinha 2 estações de trem perto. A gente estava entre a Flinders e a Southern Cross Station. E isso nos dava um leque enorme de opção para ir e vir para onde quisesse, né? E a condução era 24 horas, em alguns ônibus passavam, alguns trans 24 horas, né? E a gente estava na Free Trans Zone, que a gente não pagava tram para circular pela City. Então assim, a gente podia ir a pé, mas às vezes quando a gente estava com pressa, para chegar em 5 minutos, né? Assim, vai de tram e é de graça. Poderia andar, sei lá, chegar em 15 minutos, 20 minutos a pé, você ia de trânsito, chegava em 5 e é de graça. Era muito legal. Isso fez muita diferença lá, porque a gente não conhecia nada de Austrália, eu não tinha tanto inglês ainda, isso me deu a liberdade de ir e vir, assim, foi bem importante. Foi joia, bem legal mesmo. E morar no coração da City tem as suas vantagens, né? A Austrália tem fama de fazer shows dentro da cidade, né? Assim, então, volta e meia tinha um show ao vivo, então a gente ficava assistindo nos nossos horários vagos entre escola e trabalho. E tem muitos artistas em Melbourne. Nossa, na rua? Muitos artistas em Melbourne. E na rua, eles são... Eu não sei, eu esqueci o termo em inglês, mas é o que faz show para outras pessoas assistirem e eles receberem dinheiro, né? Tem o nome, mas eu esqueci. Então tá, e bom, o semanal de Melbourne varia então entre 240, 250 e 350, né? Infinito. Isso para um apartamento infinito, claro, para um apartamento de um quarto, né? Ou uma casa de um quarto entre city e subúrbio, né? Mas realmente, dependendo do tamanho ou da qualidade da casa, onde ela vai custar mais. A gente viu aplicações de 400 dólares, né? St Kilda é um bairro muito nobre lá, né? Na praia. E a City também. Então, são bairros caros, mas bairros muito bons, né? Pra morar. Mas basicamente, para você morar sozinho, você tem que pagar mais de 200, 210 dólares por semana em Melbourne, você consegue um lugar. Né? Se você quiser pagar menos, você tem que compartilhar uma casa. Só se você compartilha uma casa. Compartilhando você pode pagar 150, 140. Mas às vezes você fica num quarto com mais 3 pessoas, né? Isso depende de você. Bom, isso acontece também em Adelaide, tá? Mas Adelaide tem bem menos compartilhamento, tem pouquíssimos, né? Advertising assim para comparar, né? Propagandas para dividir a casa, né?
e o aluguel, mas em contrapartida o aluguel é mais barato também, né? Isso foi bem legal. A gente viu preços na City assim num apartamento bem maior, com um quarto separado, um apartamento mais ou menos do tamanho do Brasil, assim, por 250, Que é o mesmo 240, preço do estúdio lá em 260, né? Uhum. Que é o mesmo preço do estúdio em Melbourne. Então, assim, você tem um pouco mais de conforto e amplitude no seu apartamento Pelo mesmo preço. pelo mesmo valor. E tá na City também, né? Tem as suas facilidades. Tem tram também em Adelaide, né? Que também é gratuito no centrinho. Também é gratuito, tem bem menos, claro, né? Assim, eu poderia contar que é 10% da quantidade ou menos. É porque também o centrinho de Adelaide é desse tamanho, né? O de Melbourne é bem maior, bem mais expandido, assim. Tem muito então, mais ruas, né? tem menos gente também. E, bom, uma dica boa em Adelaide é bom ter um carro, porque a cidade, dizem que é pequena, mas ela é enorme, a cidade de Adelaide é muito grande e os interesses estão bem separados, principalmente as praias, né? Elas ficam na parte sul, então é legal você ter um carro assim para se deslocar, para achar um emprego legal, né? E aí, se você tiver um carro, você pode morar um pouquinho mais afastado da City e pagar menos aluguel também numa casa maior. É o que a gente está fazendo, a gente É. mora a 5 km, 6 km da City e é uma delícia estar na via, numa das vias principais assim, na City, então a gente chega lá em 10 minutos no máximo. De carro, e quando eu tô sem carro, por exemplo, que ele tá trabalhando com carro, tem umas 6 linhas de ônibus que vai. A gente mora em Enfield, é o nome do bairro aqui. Qualquer então, um, né? Vai. No entorno assim desses 6 quilômetros aí da City, você tem bastante ônibus, bastante opção. Bom, outra coisa interessante que é diferente do Brasil é o bonde. O que é o bonde? O bonde você paga uma taxa que não é para o proprietário do apartamento ou da casa, ele vai para o governo, né? É, sim. Ele vai para o governo e aí você paga como se fosse de 2 semanas a um mês o valor do aluguel para o governo e deixa como se fosse um depósito. Só que ele não é um depósito de aluguel que você vai usar depois. Ele é uma garantia que você não vai danificar a casa. Então você paga, vamos supor, $1.000 e você deposita lá, você recebe uma cartinha do governo falando que eles receberam o seu dinheiro. Quando você sair, eles vão fazer uma inspeção para ver se você deixou a casa do jeito que você encontrou. Não quer dizer que tinha um buraco e você consertou o buraco. Não, se tinha um buraco e o buraco está lá, é isso. Você não pode danificar a casa. Se você danificou alguma coisa, quebrou uma parede, um vidro, fez um buraco no carpete, coisas do tipo, eles vão fazer uma avaliação e vão descontar desse valor que você deixou depositado o que eles vão gastar para consertar isso. Então, se você deixou um buraco na parede, vamos supor, $200 a menos no seu bonde, você não vai receber os 1.000, vai receber os 800 e vai ser declarado para você te devolver. Nós aconselhamos que você cuide bem da sua casa, porque quando você vai mudar, uma das coisas que eles pedem é o seu recibo do bonde passado. Então a gente lá em Melbourne deu o bonde e recebeu 100% do bonde de volta, ou seja, estava intacto e isso conta também. Você não danificou a última casa, quer dizer que você é um bom inquilino, então não tem nenhum problema para te dar essa próxima oportunidade. Então é importante você ter essa grana, tá? Porque ela conta como se ela desaparecesse, porque você deposita, recebe, mas para a próxima casa você vai depositar de novo. Então você é um dinheiro que fica lá flutuando, tá? Você não usa. Então todas as casas têm isso. E se você deixa a casa suja também, eles vão ter que contratar um cleaner, que é um faxineiro para limpar para a próxima pessoa, desconta do seu bonde. Então limpe a sua casa ou você mesmo contrate uma pessoa para isso, para você não ter descontado do seu bonde o valor, tá? Exatamente. Bom, quando você muda para casa, além de você pagar o bonde, a gente também já teve a experiência de ter que pagar aluguel adiantado. Em Melbourne a gente pagou um mês? Um mês adiantado, né? É. Então a gente pagou o bonde, que era um mês, mais um mês adiantado para nossa real estate, que é a agência lá. Só sei que foi $2.000 assim, ó, pá. E a gente tinha acabado de chegar, não tinha trabalhado, enfim. Mas é um dinheiro que é bom você ter, se você quiser alugar a casa. Você pode usar ele no final, tá? Depois. Mas às vezes você precisa dar esse dinheiro. E outros gastos que você tem é se você muda para uma casa, você tem que pedir para ligar a água, a eletricidade, a internet, tudo que você faz no Brasil também. Só que aqui não é só a Sabesp e a Eletropaulo, tá? Você tem um range de empresas de água e um range de empresas de luz e de internet e de TV, tudo. E você tem que escolher qual que é a melhor para você e qual dessas atende o seu CEP, né? Então você tem que pedir. E todas elas têm uma taxinha
Algumas não tem, mas a maioria tem uma taxinha de instalação. Então é outro gastinho que você tem aí para instalar água, luz e tal. Às vezes varia de $35 A a 100. 50, $100. Então varia, tá? E isso tudo você tem que Principalmente pesquisar. falando em TV a cabo, né? Uns $100 aqui na Foxtel, alguma coisa assim, né? É carinho. Mas assim, internet, por exemplo, a gente contratou uma ilimitada aqui e por muita pesquisa a gente acabou pagando 39? 49? 40. $40 por mês, mas tem até de 100, tá? Então é tudo pesquisar. Foi limitadinho, né? Não é a melhor, É. né? A internet daqui da Austrália é muito boa, né? Principalmente quando você contrata bons serviços, mas é caro também, né? Você paga por isso, né? É. Como a gente não estava a fim de gastar tanto, porque a gente vai sair para trabalhar, vai sair para estudar, então a gente optou por uma mais econômica, um pouco menos velocidade, né? Mais limitada. E aí, só dando uma apanhadinha de preços, a eletricidade a gente está gastando em média aqui em Adelaide $100 por mês, um pouco menos talvez. Desculpa. E na água, quanto foi? $100 os 3 meses. É, mais ou menos. $100 3 meses, tá? Então mais ou menos esse preço. É, usando ar-condicionado, né? Aquecedores e tudo mais. Então, uma das coisas que tem bastante em todas as casas e apartamentos, isso é obrigatório na Austrália, é o alarme de incêndio, né? E ele dispara com muita facilidade. A gente morava lá no estúdio, né, em Melbourne, a gente ficou Melbourne. Em Melbourne, a gente ficou 7 meses lá praticamente. E a gente escutou umas 3 vezes, por nossa culpa, né, ele disparar. Mas ele para de disparar se você para de fazer fumaça, né? Porque a gente cozinhava, não, tipo... Um quarto. É um quarto, né? Tudo é no quarto. E a gente cozinhava ali tudo concentradinho, a cozinha era tipo americana, bem pequenininha, né? E fazia fumaça, obviamente. Carne, né? Eu acho, macarrão. A gente tinha que abrir uma janela, mas às vezes a gente não queria abrir a janela, porque tava frio pra caramba. A gente chegou no inverno lá, né? Aqui na Austrália, lá em Melbourne. E a gente deixava fechado e ele disparava. Mas era só a gente dar uma abanada, né? Ele parava de disparar. Se ele continuar muito tempo, vem o corpo de bombeiros e veio muitas vezes no nosso prédio, porque muita gente fazia ele disparar, né? Eu acho que as pessoas fumavam. E aí... E quando o fumo é pior ainda, porque ele dispara do prédio todo, né? Quando a gente fazia disparar, disparava só no nosso dispositivo. Mas existe um nível, né, de disparar alarme quando é muita fumaça, que ele dispara no prédio inteiro e vem bombeiro. E o bombeiro pode te cobrar, qual que era? $3.000 a multa se eles vierem e não tiver um incêndio, sabe? Se eles identificarem, claro, que foi você, né? Mas ele disparou umas 2 vezes nos 7 meses que a gente estava lá. Um saco. E foi de madrugada essas 2 vezes, né? Foi ruim porque você é sabe, obrigado, né? a descer. Você não né? sabe se é verdadeiramente um incêndio. Então você vai ficar assim, não, alguém deve estar fumando e volta a dormir, você pode morrer, né? Aí a gente fica vendo que as paredes daqui da Austrália são drywall, né? Então elas pegam fogo rápido, né? É papel, É tudo papel, né? Papelão, né? Então é melhor que você corra e se salve. Aqui a gente não teve tanto problema, a gente não teve ainda, porque como a casa é maior, a cozinha fica separada e o alarme de incêndio fica no corredor. Mas lá em Bali eu comprei uns incensos, então eu tomo uns cuidados assim, porque a gente não sabe. Dá uma banada, né? Então, e uma outra coisa que a gente faz também, que é importante você saber quando você vai alugar apartamento, é a sua lavanderia, né? Normalmente quando é apartamento você não tem muito espaço, não tem lavanderia no seu quarto, né? Na sua casa, no seu apartamento. Então é comunitário. E você costuma pagar $3 a $4 para lavar suas roupas, né? Aquelas de moedinha, assim, igual as você coloca americanas que a gente vê. E faz. E tem lavanderias também que são públicas, né? Mas também você tem que pagar, obviamente, mas ela é um comércio lá que só tem máquina de lavar e você coloca as moedinhas, né? Leva o seu sabão normalmente, leva o seu amaciante e lava lá as suas coisas. E também tem a máquina de secar. Lá em Melbourne a gente pagava $1, mas era necessário lá, porque... lá tinha que ter, porque é muito frio e se você deixasse a roupa tentando secar, né? Ela ia demorar uns 5 dias e ela ia ficar
parecendo que o cachorro abraçou sua roupa, né? Mas aqui é possível. Em Adelaide, se a gente deixa em cima da cama, porque a gente chegou no verão, as coisas secam. Então a gente não paga secador, até porque aqui nem tem, né? Eles sabem disso. Não tem secador aqui. Tem lavadora. Cairia no desuso, com certeza. Sim, mas se você quiser muito ter uma máquina, tem gente que compra máquina e põe dentro de casa e lava suas próprias roupas em casa. Deixa no banheiro, né? Uma coisa assim. Se quiser, pode fazer isso. Mas aí a gente tem a comunitária, a gente usa ela lá tranquilamente. Mas é isso. Bom, essas foram as nossas dicas aí sobre alugar um apartamento. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários. comente aí, pergunte aí que a gente responde assim que a gente puder, tá? Tá. Assista nossos vídeos, sempre vai ter uma ideia legal pra você. Se inscreva no canal também, tá bom? Tchau, Tchau. gente!